Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre a atividade 9 de matemática do material do quarto ano. Material Aprender Sempre, elaborado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para este período de pandemia. Esta atividade, ela inicia lá na página 12 e o título dela é Números Racionais na Representação Decimal. Os números racionais são números que podem ser representados tanto na forma decimal quanto na forma fracionária. Aqui, nós vamos tratá-los na representação decimal. E o que seria, então, um número racional representado de forma decimal? Números racionais, na forma representados de maneira decimal, nada mais são do que números escritos com vírgula. Para realizar esta atividade, vocês vão analisar como esses números com vírgula aparecem aqui nestes dados. Então, está escrito assim: leia as informações a seguir tiradas de revista, livros e folhetos. Então, vocês têm esta frase, vocês têm que analisar esta tabela e vocês também têm que analisar o preço deste produto aqui. Analisar como os números aparecem, ok? E daí está escrito assim, ó: todos os números acima representam medidas e todos eles são chamados de números decimais. É verdade. Se eu falo sobre o valor de um produto, eu estou falando sobre medida. Se eu falo sobre o peso, eu falo sobre uma medida de massa. Se eu falo sobre a altura, eu também estou falando de medida, eu estou tratando sobre medidas de comprimento. Se eu falo sobre a idade, a expectativa de vida, eu estou falando sobre a possibilidade, a quantidade de anos que uma pessoa pode sobreviver, pode viver. Quanto tempo pode durar a vida de uma pessoa? Percebem que todos esses fatores, todos esses números estão relacionados, neste caso, a medidas. Muito bem, então. Vamos praticar. Vocês devem ter percebido que eu não li os números ali acima, porque esta atividade, a número 1, ela trata exatamente sobre isso. Olha só o que ela está dizendo. Observe os números que aparecem nos textos anteriores e pense sobre o que eles podem significar. Anote algumas de suas conclusões sobre estes números a seguir. O que representa este 1,81 no contexto em que ele aparece? O que representa esse 12,90 no contexto em que ele aparece? Do mesmo modo, o 70,5 e o 74,300. 2. Em que outras situações do seu dia a dia você observa números com vírgula? Aqui, se você assistiu à aula de ontem de matemática no Centro de Mídias, vai ficar fácil responder. Por quê? Porque a aula de ontem de matemática tratou exatamente sobre este assunto, sobre números decimais, sobre representações de medidas, ok? E eles deram vários exemplos de medidas. Medidas de capacidade, medidas de distância, medidas de comprimento. 3. Veja as escritas numéricas abaixo e escreva como se lê cada uma delas. Troque informações com o colega. Verifiquem. Para escrever como estes números aqui podem ser lidos, vocês deverão considerar a unidade de medida, ok? Então, aqui a gente sabe que são reais. Aqui nós sabemos que este kg representa quilograma, o m minúsculo, metro, o L, litro, e o km, quilômetro. Como você não tem um colega com o qual possa conversar neste momento, porque eu espero que você esteja de casa isolado, você pode conversar com o adulto da sua casa, seu pai ou sua mãe, ou com o seu irmão, ok? E aqui você vai escrever como você lê cada um desses números, considerando as unidades de medidas que eu acabei de falar para você. 4.
Após ler a informação, a expectativa de vida dos brasileiros foi de 76,3 anos em 2018. Aqui tem um errinho na minha apostila. Lá em cima, você vai reparar que a idade que aparece é 76,5. Se acontecer a mesma coisa na sua apostila, você, por favor, faça de maneira mais caprichada do que a minha a alteração, ok? Então, foi de 76,5 anos em 2018. Pedro e Ana afirmaram que Pedro, 76,5 anos corresponde a 76 anos e 5 meses. Ana, 76,5 anos corresponde a 76 anos e 6 meses. Por que Ana está com a razão? Veja, o problema já está dizendo para você que a resposta correta é a de Ana. E aí você vai precisar explicar por que é que a consideração de Ana está correta e a de Pedro está errada. Para essa questão, verifique o que representa este 5 aqui, ó, à direita da vírgula. Que dica você daria ao Pedro para ajudar a não cometer mais esse tipo de erro? Por que quando eu falo em anos, considerar 76,5 anos como 76 anos e 5 meses é incorreto? Pense. Para construir a sua resposta, não esqueça de utilizar letra maiúscula no início das frases e de pontuar adequadamente o seu texto com o ponto final, ok? Espero tê-los ajudado. Bons estudos e até a próxima. Beijo!